Existe um motivo pelo qual milhões de pessoas estão abandonando as novelas tradicionais e encontrando nos doramas algo que nem sabiam que tinham perdido. Porque enquanto parte da televisão moderna transformou relacionamentos em guerras de ego, traição e vazio emocional, os doramas coreanos ainda contam histórias sobre dignidade, sofrimento humano e esperança. E talvez nenhum exemplo represente isso tão claramente quanto Trabalho Honesto. Em uma pequena cidade da Coreia do Sul, cercada por ruas silenciosas, mercados simples e olhares julgadores, uma mulher aparentemente comum começa uma jornada que revela algo muito maior do que um simples trabalho. O que parece apenas um drama cotidiano lentamente se transforma em uma das críticas sociais mais profundas sobre vergonha, dignidade feminina e decadência moral silenciosa dentro da sociedade moderna. E é exatamente aqui que começa a diferença brutal entre duas formas completamente opostas de produzir entretenimento. Enquanto muitos roteiros modernos no Ocidente apostam em escândalos artificiais, erotização exagerada e personagens vazios emocionalmente, Trabalho Honesto escolhe algo muito mais difícil: humanizar pessoas comuns. A protagonista não é rica, não é poderosa, não é uma mulher construída para parecer inalcançável. Ela é cansada. Seu casamento perdeu o brilho. Sua rotina sufoca lentamente seus sonhos. Ela vive tentando agradar todo mundo enquanto desaparece dentro de si mesma. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se identificam instantaneamente com ela. Porque o dorama entende algo que muitas produções esqueceram. O público não quer apenas entretenimento vazio, o público quer sentir alguma coisa. Logo no início da história percebemos que existe um silêncio estranho dentro daquela casa. Um silêncio emocional. Não existem grandes explosões dramáticas. Não existem gritos exagerados a cada cena. Existe algo pior: a ausência de conexão humana. O marido está presente fisicamente, mas emocionalmente distante. A vida financeira está desmoronando aos poucos. Os sonhos foram enterrados pela rotina. E a protagonista vive como milhões de pessoas vivem hoje, sobrevivendo emocionalmente sem perceber. Mas então surge uma oportunidade de trabalho. Ela começa a vender produtos íntimos femininos. E é aqui que Trabalho Honesto destrói completamente a superficialidade narrativa que domina grande parte do entretenimento atual. Porque o dorama não transforma isso em vulgaridade. Não transforma em comédia barata. Não transforma em erotização apelativa. Transforma em análise social. Em uma sociedade extremamente conservadora, o simples fato de uma mulher trabalhar com produtos relacionados à intimidade feminina vira motivo de humilhação pública. Os olhares começam. As fofocas aumentam. Os julgamentos surgem. As mulheres cochicham. Os homens fingem moralidade enquanto escondem seus próprios desejos. E aos poucos, a protagonista percebe algo assustador. Naquela cidade, o problema nunca foi o trabalho, o problema era uma mulher tentando conquistar independência. Esse é o ponto onde o dorama deixa de ser apenas uma história e se transforma em um espelho psicológico da sociedade. Porque durante décadas, muitas culturas ensinaram mulheres a aceitarem sofrimento em silêncio. Ensinaram que boa esposa é a que suporta a humilhação. Boa mãe é a que abandona os próprios sonhos. Boa mulher é a que nunca incomoda ninguém. Trabalho Honesto explode essa lógica lentamente e de maneira extremamente humana. E talvez seja exatamente isso que diferencia os doramas coreanos das novelas brasileiras modernas. Nos doramas, o sofrimento normalmente tem propósito narrativo. Existe consequência emocional. Existe crescimento interno. Existe transformação psicológica. Já em muitas novelas atuais, o sofrimento frequentemente vira espetáculo descartável. Traições são romantizadas. Manipulações viram entretenimento. Famílias destruídas são apresentadas como diversão cotidiana. Conflitos repetitivos substituem profundidade emocional. O resultado é uma audiência cada vez mais anestesiada. Mas os doramas fazem o oposto. Eles desaceleram as emoções. Eles obrigam o espectador a sentir, a observar, a refletir. E Trabalho Honesto faz isso com uma precisão quase cruel. A protagonista começa insegura. Ela abaixa a cabeça. Pede desculpas o tempo inteiro. Tem medo da opinião dos outros. Ela foi ensinada a acreditar que seu valor depende da aprovação alheia. Só que algo muda quando ela começa a trabalhar. Pela primeira vez, ela percebe que consegue conquistar algo sozinha. E essa transformação não acontece através de discursos motivacionais exagerados. Não acontece de forma artificial. Ela acontece em pequenos detalhes. No jeito como ela começa a olhar nos olhos das pessoas. Na maneira como sua voz muda. Na coragem de enfrentar o julgamento.
na capacidade de continuar mesmo sendo humilhada. Os doramas coreanos entendem profundamente a psicologia humana. Eles sabem que grandes transformações não acontecem de uma vez. Acontecem em silêncio, e isso cria uma conexão emocional absurda com o público. Enquanto parte da dramaturgia moderna aposta em personagens arrogantes e relações tóxicas como símbolo de força, trabalho honesto mostra algo muito mais poderoso: vulnerabilidade humana. Existe uma cena emocionalmente devastadora no dorama em que percebemos que várias mulheres daquela cidade estão destruídas por dentro, mas continuam sorrindo em público. E aqui o dorama revela uma das críticas mais fortes de toda a narrativa. A sociedade não destrói pessoas apenas através da pobreza. Ela destrói através da vergonha. Vergonha de falhar, vergonha de envelhecer, vergonha de trabalhar, vergonha de ser julgada, vergonha de decepcionar os outros. E talvez a mídia moderna tenha ajudado a aprofundar isso sem perceber, porque durante anos, muitas novelas abandonaram histórias sobre dignidade humana para priorizar choque emocional barato. Personagens se tornaram caricaturas. Relacionamentos viraram disputas de ego. O romantismo foi substituído por impulsividade. O amor paciente praticamente desapareceu. Mas os doramas seguiram outro caminho. Eles continuam acreditando na construção emocional lenta, no valor do esforço, na importância do respeito, na ideia de que sentimentos precisam amadurecer. Por isso milhões de pessoas ao redor do mundo se sentem emocionalmente confortadas pelos doramas. Não é apenas pela estética bonita, não é apenas pelos atores. É porque existe humanidade ali. Trabalho honesto entende algo que poucas produções modernas conseguem compreender. Pessoas comuns carregam batalhas invisíveis todos os dias. A mulher sorrindo no mercado pode estar emocionalmente destruída. O casamento aparentemente perfeito pode estar vazio. A família respeitada pode sobreviver apenas por aparência. E o dorama desmonta essa fachada lentamente. Outro ponto impressionante é como a amizade feminina é construída. Diferente de muitas produções ocidentais que frequentemente colocam mulheres em rivalidade constante, aqui vemos algo muito mais profundo: solidariedade emocional. Cada mulher da história carrega uma dor diferente. Uma vive presa em um casamento sufocante. Outra é julgada pela própria aparência. Outra enfrenta desespero financeiro silencioso. Outra nunca teve coragem de viver os próprios sonhos. E quando essas mulheres começam a se conectar, nasce algo extremamente poderoso. Elas começam a salvar umas às outras emocionalmente. Esse tipo de narrativa explica por que os doramas criam um apego tão forte no público. Porque eles não vendem apenas romance. Eles vendem pertencimento emocional. Enquanto isso, grande parte da televisão moderna parece cada vez mais desconectada da realidade emocional das pessoas. Existe excesso de barulho, excesso de escândalo, excesso de estímulo, mas existe pouco sentimento verdadeiro. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas hoje trocam horas de novelas tradicionais por histórias coreanas aparentemente simples. Porque no fundo, as pessoas ainda procuram esperança. Ainda procuram amor construído com paciência. Ainda procuram personagens humanos. Ainda procuram histórias que não tratem sofrimento como espetáculo. Trabalho honesto também revela algo extremamente simbólico sobre a cultura coreana: a valorização do esforço. Mesmo sofrendo, mesmo sendo julgada, mesmo desacreditada, a protagonista continua. Não porque virou uma heroína perfeita, mas porque descobriu algo fundamental: dignidade não depende da aprovação da sociedade. Essa mensagem possui uma força absurda, principalmente em um mundo onde tantas pessoas vivem emocionalmente condicionadas pela opinião dos outros. E é impossível ignorar o contraste cultural. Enquanto muitos conteúdos modernos transformam rebeldia vazia em identidade, os doramas frequentemente mostram disciplina emocional, responsabilidade, consequência moral, respeito pelas relações humanas. Isso não significa que a Coreia seja perfeita. Não significa que os doramas sejam impecáveis. Mas significa que existe uma diferença clara na forma como as emoções humanas são tratadas narrativamente. Nos doramas, o amor normalmente exige sacrifício. Nas novelas modernas, muitas vezes exige apenas impulso. Nos doramas, o sofrimento gera crescimento. Em muitas produções atuais, o sofrimento vira entretenimento repetitivo. Nos doramas, personagens tentam preservar relações. Em parte da dramaturgia moderna, destruir relações virou padrão narrativo. E isso influencia milhões de pessoas silenciosamente. Porque entretenimento nunca é apenas entretenimento. Histórias moldam comportamentos, normalizam valores,
influenciam expectativas emocionais, redefinem o que a sociedade considera aceitável. Trabalho Honesto mostra mulheres tentando recuperar a própria dignidade em um ambiente sufocante. E talvez isso toque tão profundamente o público porque muita gente sente exatamente a mesma coisa hoje. Pessoas emocionalmente cansadas, relacionamentos frios, rotinas vazias, solidão silenciosa, medo constante de julgamento. O dorama não oferece soluções mágicas, não cria fantasia exagerada, ele oferece humanidade. E talvez seja exatamente isso que está desaparecendo em grande parte do entretenimento moderno. Existe uma cena melancólica em que a protagonista simplesmente continua andando mesmo depois de ser humilhada socialmente. Sem discurso, sem vingança cinematográfica, sem explosão dramática. Apenas continua. E aquela cena diz mais sobre força humana do que dezenas de produções barulhentas, porque força real quase nunca faz barulho. Os doramas entendem o peso emocional do silêncio, do olhar, da ausência, da saudade, da espera, e é justamente isso que torna essas histórias tão perigosamente emocionantes. Elas fazem o espectador lembrar de sentimentos que a sociedade moderna tenta anestesiar o tempo inteiro: empatia, paciência, respeito, sacrifício, amor genuíno. No final, Trabalho Honesto não é apenas sobre uma mulher vendendo produtos íntimos. É sobre pessoas tentando sobreviver emocionalmente em uma sociedade que julga mais do que compreende. É sobre dignidade. É sobre vergonha. É sobre identidade. É sobre o peso invisível que milhões carregam diariamente. E talvez o sucesso absurdo dos doramas revele algo muito maior do que uma simples tendência cultural. Talvez revele que as pessoas estão cansadas de histórias vazias, cansadas de relações descartáveis, cansadas de personagens artificiais, cansadas de uma mídia que frequentemente transforma destruição emocional em entretenimento. Talvez os doramas tenham crescido justamente porque ainda conseguem oferecer aquilo que muitos conteúdos abandonaram há muito tempo: alma. E quando o entretenimento perde sua alma, ele deixa de emocionar, passa apenas a distrair. Mas os doramas ainda emocionam, porque no fundo, eles ainda acreditam que seres humanos podem evoluir, podem amar, podem suportar dor sem perder a dignidade. E talvez seja exatamente isso que milhões de espectadores estavam procurando sem perceber. Se você também sente que os doramas carregam emoções e valores que desapareceram de grande parte da televisão moderna, deixe seu comentário dizendo qual cena mais marcou você em Trabalho Honesto. E se quer mais análises profundas sobre cultura, comportamento e os bastidores emocionais dos doramas coreanos, inscreva-se agora no canal, porque aqui, nós não analisamos apenas séries. Nós investigamos o que o entretenimento está fazendo com a alma das pessoas.